Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar da segunda temporada de American Gods, ou Deuses Americanos, uma das principais, se não a principal série da Amazon Prime. Mas será que é boa? Você descobre depois da vinheta. Antes de começar a crítica, só passar um recadinho rápido, que é o podcast do 16mm, que já está no ar, que sai todas as segunda-feiras em todos os agregadores, incluindo o Spotify, e a gente deixou o link aqui na descrição, confere lá que tá muito legal. Eu fiquei em dúvida entre fazer essa crítica com ou sem spoilers, e eu optei por fazer sem spoilers, porque eu acho que a Amazon Prime ainda não emplacou tanto aqui no Brasil como a Netflix, por exemplo. Então eu acredito que não são todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo que já assistiram a série, muitas delas talvez nem tenham a Amazon Prime. Então vai funcionar também como uma espécie de indicação, porque é uma série que, principalmente a primeira temporada, eu gosto muito. Ela é muito diferente de tudo que está sendo feito na televisão atualmente. Ela tem uma identidade muito própria. Ela é baseada em um livro do Neil Gaiman que se popularizou muito, o pessoal adora. Eu não li o livro ainda, então por isso até essa crítica vai ser baseada apenas na série. E falando também em quem conduz essa série, houve uma troca no showrunner da primeira para a segunda temporada. E por que isso é importante? Diferente do cinema, onde quem comanda ou deveria comandar uma produção é ali o diretor que coloca a visão dele, e também o roteirista, que seria importante na parte narrativa, na maioria das séries varia muito o diretor e o roteirista de um episódio para o outro. E quem traz essa identidade é o showrunner, é o cara que conduz mesmo essa série. E essa troca deixou muita gente em dúvida se a segunda temporada seria tão boa quanto a primeira. E eu já adianto que ela não é tão boa, mas eu gostei dela porque ela continua mantendo um padrão. Dá sim para você perceber um pouco da diferença da primeira temporada para a segunda, principalmente narrativamente e um pouco visualmente, mas no geral até que tem um padrão. Então funciona assim como uma temporada de continuação. E quando eu falo em identidade visual, a série ela usa muito aquele visual mais plástico, muita câmera lenta, com aquele sangue quase tarantinesco, que é tudo em prol do visual, muitas vezes, principalmente nas cenas de ação. Então é aquela coisa muito artística, que foge da realidade. A série, ela tem essa identidade de não ser tão realista nesses aspectos. Até quando se usa aqui o CGI, a intenção não é ser aquele CGI mega realista. E isso continua tendo na segunda temporada, ainda que tenham menos dessas cenas de ação, dessas cenas mais plásticas, bem sanguinolentas. E muito disso acontece porque essa segunda temporada ela é mais densa em diálogos, ela tem um ritmo também mais lento. Em alguns momentos até incomoda, que parece que a série não está avançando. A primeira temporada era uma preparação para a Grande Guerra, que teoricamente viria nessa segunda temporada, mas essa guerra ela não vem. Então parece em alguns momentos que a segunda temporada ela continua sendo muito uma preparação e uma espécie de guerra fria, entre aspas. E além de terem muitos diálogos, a segunda temporada tem muitos flashbacks. Alguns pra mim funcionam muito bem, principalmente ali no 7º e 8º episódio, que pra mim são os dois melhores, que tem o flashback tanto do Shadow Moon e também no 7º, que pra mim é o melhor episódio dessa segunda temporada, tem o flashback do Mad Sweeney, que conta a história dele, que é sensacional. E nesse 7º episódio mesmo a gente volta a ver mais essa plasticidade com esse sangue. Então o visual da primeira temporada retorna muito nele, e acho que talvez até por isso seja o meu favorito. Eu acho que a série ela peca um pouco ali nos episódios intermediários, na hora que deveria haver uma desenvoltura maior, e muito desses flashbacks deixam essa série muito truncada. Tem um, por exemplo, ali na cidade do Cairo, que até traz uma reflexão legal, mas é muito extenso e é um episódio muito focado nisso, então a gente tem aquela quebra da narrativa. Mas o que eu gosto mesmo na segunda temporada, que eu acho que a série cresce nesse aspecto, é trazer algumas reflexões a mais. Por exemplo, numa disputa como essa, que temos deuses entre os humanos, o que é mais importante? E quando a gente fala dessa guerra entre os deuses, reflete muito a sociedade atual. O que é mais importante? É ter informações ou ter dinheiro? E muitas vezes aqui fica claro que você ter a informação, você se torna uma pessoa muito mais poderosa do que você apenas ter dinheiro. O tema do racismo também é muito abordado aqui, e a própria religião. Tem uma cena que eles falam pro Salim: você tá convivendo com um monte de deuses, e como mesmo com tudo isso você continua acreditando em um Deus que você nunca viu, que você não conhece. Então essa reflexão de que muitas vezes o ser humano busca na religião explicações de coisas que ele não consegue entender. Outro ponto que eu gosto bastante, que vai aparecer no último episódio, é aquela relação do cinema, que o cinema cria coisas tão espetaculares, assim, coisas tão reais, que por muito tempo pessoas acreditam em coisas que não são reais
só de ver elas no cinema. Então teve isso já muito ali na década de 50, de 60, que as pessoas acreditavam na invasão alienígena e tudo mais que os filmes traziam. Então tem muito esse lado de as pessoas elas acreditam no que elas querem acreditar, mesmo que isso talvez não seja real. E é legal como ele traz o cinema para embasar tudo isso. Outro ponto que já aparecia na primeira temporada e fica mais claro aqui é que não é tanto essa disputa entre bem e o mal, porque apesar dos protagonistas serem os deuses antigos, principalmente ali o Mr. Wednesday, que é quem tá lado a lado ali com o Shadow Moon, que é o nosso protagonista, cada vez fica mais claro e a gente percebe mais que o Mr. Wednesday, ele tá longe de ser bonzinho. Então é uma disputa pelo poder que não é necessariamente essa disputa entre bom e o mal. Há uma complexidade maior nisso tudo. E além desse desenvolvimento mais lento, em que em muitos momentos a narrativa ela não avança muito bem, a gente tem os personagens aqui que alguns aparecem mais e são melhores desenvolvidos aqui na segunda temporada, principalmente alguns secundários como o Mr. Nancy. Em compensação, tem outros que eu esperava um pouco mais e eles meio que dão uma sumida da série, principalmente o Chernobog, que parece ser o cara mais da hora na primeira temporada, e aqui ele dá uma sumida. E é importante ressaltar os personagens, porque a série ela é desenvolvida a partir dos personagens, são muitos personagens, e na segunda temporada, como eu disse, tem muitos diálogos. E as atuações, elas combinam muito com os personagens, e isso é o que faz a série funcionar ainda melhor pra mim. Por exemplo, o Ian McShane como Mr. Wednesday, ele tem todo um sarcasmo que é típico do Ian McShane, que funciona perfeitamente com o sarcasmo que o personagem pedia. Ou, por exemplo, o Shadow Moon, interpretado pelo Rick Whittle, que eu não acho ele um grande ator, mas ele combina aqui com esse personagem, porque ele traz esse lado do olhar do público. Ele, teoricamente, é o único não-deus ali no meio dos deuses, então ele age mais ou menos como nós pessoas agiríamos não sendo tão poderoso naquele meio. Ele tem aquele olhar mais espantado em alguns momentos e em grande parte ele tá tentando se descobrir e tentando descobrir o que tá acontecendo em volta dele. Outra que eu não acho tão boa atriz, mas aqui também tá muito bem, é a Emily Browning como a esposa morta, porque ela traz aquele humor que pedia pra personagem, ao mesmo tempo que ela consegue desenvolver bem o drama dessa personagem. Em muitos momentos esse humor é meio melancólico até. Outro que vai bem, apesar de aparecer pouco aqui, é o Crispin Glover como Mr. World, que você deve conhecer pelo De Volta para o Futuro. E aqui ele tá bem, os personagens em si, tanto as atuações como os personagens, e quando eu falo que rola essa combinação, eles são um pouco caricatos, mas essa é a ideia, essa é a proposta. Então aqui são bem usados esses personagens caricatos, não é uma crítica à série, sim um elogio. E pra mim o meu favorito é o Pablo Schreiber como Mad Sweeney, que é um personagem fantástico, é um personagem que tem aquele humor maravilhoso dele, ao mesmo tempo que ele é um cara revoltado e briguento, e parece que tudo tá dando sempre errado com ele, porque ele tá sem a moeda da sorte dele. Então é sem dúvida o meu personagem favorito, e a atuação também é muito boa. Bom, então antes de dar nota, só em resumo, a segunda temporada de American Gods não é tão boa quanto a primeira, mas ainda assim vale muito a pena. Tem alguns problemas de ritmo e alguns problemas de desenvolvimento narrativo, mas consegue tratar de temas importantes ao mesmo tempo que sabe usar os seus personagens como o foco da narrativa, e os personagens aqui são muito bem construídos e são muito cativantes acima de tudo. E por isso tudo eu vou dar uma nota 7,5, eu recomendo demais, principalmente para quem tem Amazon Prime. É uma série que vale a pena assistir porque ela faz algo diferente do convencional, e isso sempre tem que ser valorizado. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e fica ligado, toda segunda-feira sai o podcast novo do 16mm, e também estamos fazendo todas as segundas-feiras vídeos sobre o episódio que sair de Game of Thrones. É isso e corta!